Hoje vamos mergulhar num tema de saúde que é absolutamente crucial e que, acreditem, ainda está rodeado de muitos mitos: a doença cardiovascular nas mulheres. A ciência por trás da prevenção mudou imenso e aquilo que se pensava há uma década já não conta a história toda. E para começar, vamos olhar para alguns números. Números que podem mesmo surpreender. 1 em 3. Este número é pesado, não é? De acordo com o Journal of the American College of Cardiology, esta é a proporção de mulheres que morre por causa de doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia, é a principal causa de morte, mais do que todas as formas de cancro juntas. É um número que nos obriga a parar e a pensar. E se o número anterior já era alarmante, preparem-se para este: 45%. Quase metade das mulheres com mais de 20 anos vive com alguma forma de doença cardiovascular. O que isto nos diz, basicamente, é que isto não é um problema de um pequeno grupo, é uma crise de saúde pública em grande escala. Ok, com esta realidade em mente, vamos ao nosso plano. Primeiro, vamos perceber a verdadeira dimensão desta crise. Depois, vamos entender porque é que as orientações médicas precisavam urgentemente de ser atualizadas. A seguir, mergulhamos nas novas regras de prevenção para mulheres. Vamos desfazer a confusão à volta da aspirina e, por fim, traçar um caminho claro para uma prevenção que realmente funciona. A doença cardiovascular, ou a DCV, é a maior ameaça à saúde das mulheres. E não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo. Mesmo assim, continua a existir aquela ideia perigosa de que isto é uma doença de homem. Bem, a ciência está finalmente a desmontar esse mito, peça por peça. E olhem, isto não é uma opinião, é um facto reforçado aqui por esta citação do Journal of the American College of Cardiology. A crise em si não é nova, o que é novo, e é isso que vamos ver hoje, é a forma como a estamos a entender. Estamos a descobrir como a DCV se manifesta e, mais importante, como deve ser prevenida de forma diferente nas mulheres. Mas então, porquê esta conversa toda agora? Porquê esta urgência? A resposta está numa falha, numa lacuna muito importante nas orientações médicas. A ciência não para, avança a uma velocidade estonteante, mas as diretrizes clínicas, por vezes, ficam para trás. E a prova está aqui. Reparem neste intervalo de tempo. Quase uma década entre as principais diretrizes. É imenso tempo. Confiar nas diretrizes de 2011 era como usar um mapa de há 10 anos para navegar numa cidade que não para de mudar. Por isso, a revisão de 2020 não foi um simples ajuste, foi, na verdade, desenhar um mapa completamente novo, com uma década de ciência lá dentro. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. A ciência mais recente não traz só pequenos retoques, ela redefine completamente o foco e ilumina áreas onde a saúde das mulheres exige, de facto, uma abordagem totalmente diferente. Estas são as áreas que sofreram uma verdadeira revolução, desde a forma como se olha para a tensão arterial e o colesterol, até ao impacto real das questões psicossociais como o stress. Cada um destes pontos tem detalhes específicos para as mulheres que, antes, ou eram ignorados ou simplesmente não se entendiam bem. Vamos aprofundar um destes pontos, que é talvez o mais inovador de todos, os fatores de risco relacionados com o sexo. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é revolucionária. Estamos a falar de condições que só acontecem na biologia feminina e que agora são vistas como sinais de alerta para problemas de coração no futuro. A pré-eclâmpsia, por exemplo, deixou de ser vista só como uma complicação da gravidez. Hoje é entendida como uma janela para a saúde cardiovascular futura. Esta nova ciência também veio arrumar a casa, esclarecer algumas das maiores controvérsias e confusões, como a própria revisão lhe chama. E no topo dessa lista, a famosa aspirina diária em baixa dose, que durante anos foi um conselho quase universal. É a pergunta do $1.000.000, não é? Ainda faz sentido tomar uma aspirina todos os dias para prevenção? E quando falamos em prevenção, é importante esclarecer. Estamos a falar de prevenção primária, ou seja, tentar evitar um primeiro ataque cardíaco ou AVC. A resposta, bem, tornou-se muito mais complexa. E aqui está a grande mudança. Acabou aquela abordagem de tamanho único para a aspirina. A orientação agora é muito clara. Para quem nunca teve um problema cardiovascular, a decisão é uma balança muito delicada. Os possíveis benefícios têm de ser pesados contra o risco real de hemorragia. E essa é uma conversa que tem de ser tida de forma individual com um profissional de saúde. Ter esta informação é fundamental, mas o objetivo de toda esta ciência é, claro, a ação. É pegar neste conhecimento todo e transformá-lo numa defesa forte e personalizada contra as doenças do coração. Vamos ver como se pode fazer isso. Então, o que fazer com tudo isto? O caminho é bastante claro. Primeiro, é preciso reconhecer e avaliar os riscos, que são únicos, incluindo aqueles ligados à gravidez, à menopausa ou à síndrome do ovário policístico. Segundo, ter uma conversa bem informada com o médico, perguntando especificamente pelas diretrizes mais recentes.
E terceiro, criar em conjunto um plano de prevenção que seja baseado na ciência de hoje, não na de ontem. E terminamos com esta pergunta que fica para reflexão. A ciência deu um salto gigante. Deu-nos um mapa muito mais preciso para proteger a saúde do coração das mulheres. A grande questão é, o plano de prevenção pessoal está atualizado com este novo mapa? Garantir que sim é talvez um dos passos mais importantes que se pode dar. Obrigado pela companhia.